Fala, minha galera, tudo certinho? Bom, comigo tá tudo tranquilo. E esse vídeo aqui de hoje vai ser para iniciarmos função quadrática, ou também conhecida como função do segundo grau, função polinomial do segundo grau, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha. É apenas a aula introdutória, né? Vou vir aí uma série de videoaulas sobre esse conteúdo. Bom, começar aqui colocando a definição, né? Então, chamamos de função polinomial do segundo grau, ou função quadrática, toda função de R em R. Então, mais uma vez, estamos falando de uma função cujo domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais, definida pela fórmula matemática y igual a x ao quadrado mais bx mais c, sendo a, b e c números reais e a diferente de zero. Só que é importantíssimo, tá, galera? Assim como na função do primeiro grau, na função do segundo grau, o coeficiente a não pode ser zero, até porque se o coeficiente a fosse zero, teríamos 0x ao quadrado, esse termo não iria existir, tá? Então, não seria uma função do segundo grau, já que o que define o grau da função é justamente o expoente, o maior expoente da minha variável x. Então, como o meu maior expoente do x é o expoente 2, aqui eu tenho a função do segundo grau. Quem é bom de memória vai perceber que essa expressão aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, já apareceu em nossas vidas no ano passado, quando vocês eram no nono ano. Tem o mesmo formato da equação do segundo grau. A única diferença é que lá era uma equação, então era ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Agora está falando de uma função, então f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá? Mas algumas coisas que a gente utilizava no passado, a gente vai utilizar aqui também. Então vocês vão perceber que tem uma certa ligação. Então aqui eu tenho alguns exemplos de funções quadráticas. Estão vendo aqui? Então, nessa primeira, a gente diz que é uma função completa, assim como tem equação completa, né? Aqui eu tenho uma função completa, onde tem a, nesse caso, o a é igual a 1, o b é igual a menos 3 e o c também é igual a 1. Então, os três são diferentes de zero. Aqui nesse segundo exemplo, também eu tenho uma incompleta dessa vez, perdão. Nesse caso, meu a é igual a 3, diferente de zero. Não tem o coeficiente b, não tem esse termo do meio, ó, o bx. Então, a gente diz que o b é 0 e o c é 2, diferente de zero. Aqui eu tenho outra incompleta e dessa vez só tem a. Repare, só tem o a igual a 4. b e c são iguais a 0. Pode acontecer isso. O que é obrigatório é ter a. b e c pode acontecer de ter ou não. E o último também é uma incompleta. A é 5. B é menos 3 e não tem C, ou seja, C igual a 0, tá bom? Então, não vou me ater muito a isso não, que é algo que vocês já faziam antes na equação do segundo grau. Então, vamos lá. O gráfico da função quadrática é uma curva chamada parábola, tá? Vocês já devem ter ouvido alguns termos, né, relacionados à parábola. É antena parabólica. Olha o formato da antena parabólica, como é, vem do termo parábola. Né? A bola descreveu uma trajetória parabólica. Né? Normalmente, quando a gente chuta uma bola muito longe, né, a gente tenta chutar ela para fazer um arco, né, e depois descer. Então, a parábola aparece em muitas coisas de nossas vidas. Né? Às vezes a gente não repara, não dá a devida atenção. Quando a gente arremessa um objeto, normalmente ele descreve uma trajetória parabólica, né? Quando você está lá na última cadeira da fila, quer jogar a borracha lá para o coleguinha na primeira cadeira, né? Ao invés de ir passando, pedir, oh, por favor, você pode passar? Não. Prefere fazer o quê? Arremessar a borracha. A borracha vai, sobe um pouquinho e desce. Então, ela descreveu uma trajetória parabólica. Sabe qual a pior parte de jogar borracha? Acertar o professor. Cuidado. Então, a parábola pode ter dois formatos, digamos assim. Ela pode ter esse formato aqui, que é o que nós chamamos, nós dizemos que a concavidade da parábola é voltada para cima. O que seria essa palavra de concavidade? Quem é esse concavidade? De onde veio? O que come? Onde habita? Então,
A concavidade é a curvatura, ó. Repare que a parábola vem descendo, a curva dela aqui, ó. E aí passa a subir. Então, a concavidade é voltada para cima, tá? Quando é que a concavidade vai ser voltada para cima, professor? Sempre que o coeficiente A for positivo. Então, quando o coeficiente A de uma função quadrática for positivo, a concavidade será voltada para cima. Daqui a pouco eu vou falar desses outros elementos que estão aqui, né? Eixo de simetria e vértice. Vamos só dar uma olhada no caso contrário, concavidade voltada para baixo, ó. Nesse caso a parábola começa subindo, então a função começa crescente e depois ela desce, então a concavidade é voltada para baixo. Quando é que acontece isso? Quando o coeficiente A é negativo. Lembrando que o coeficiente A não pode ser zero. Então, recapitulando, coeficiente A positivo, concavidade voltada para cima. Coeficiente A negativo, concavidade voltada para baixo. É como a galera fala, ó. A maior que zero, concavidade para cima, ó, carinha feliz. A menor que zero, negativo, concavidade para baixo, carinha triste. Né? Se está tudo bem, está tudo positivo, tudo não. A positivo, carinha feliz. A negativo, está para baixo, carinha triste, tá bom? Quem é esse tal de eixo de simetria? Vou começar por ele. Toda parábola é simétrica, né? A parábola ela vai ter essa simetria. Esse eixo de simetria é uma linha vertical que realmente funciona como um espelho. Divide a parábola bem no meio, tá? E de tal forma que o lado direito e o lado esquerdo fiquem como reflexos, ó. Então, o eixo de simetria, toda parábola é simétrica. O eixo de simetria é uma linha vertical que divide a parábola ao meio. E massa, professor, como é que eu vou saber qual é o meio da parábola? Ora, sabendo esse amiguinho aqui, ó. Esse é um dos pontos mais importantes. Se não for o mais importante de uma parábola. Deixa eu marcar ele aqui, ó. Esse ponto que eu estou marcando aqui, olha o nomezinho dele, deixa eu marcar na outra também. Ele é o vértice da parábola. O vértice da parábola é justamente o ponto onde a parábola muda de sentido. Né? Você repare que uma parábola não é toda crescente nem decrescente. Ela tem parte crescente e parte decrescente. E o limite para essas duas partes é justamente o vértice da parábola. Então, lembrem, e ele é muito importante, repito, o vértice é o ponto mais importante da parábola. Tá? Um dos mais importantes. Tá? Eu gosto de colocar dessa forma, mas há quem diga que ele é o mais importante. Tá? Então, o vértice, ó, olha aqui esse primeiro exemplo. A parábola vem descendo, chegou no vértice, ó, vinha decrescente. Chegou no vértice, passou a ser crescente, ou seja, fez a curva e passou a subir. Já nessa, ela vinha crescente, ó, tá subindo, chegou no vértice e passou a descer. Então, terminou de fazer a curva aqui, ó, e desceu. Então, o vértice é justamente o ponto onde a parábola muda de sentido. E notem que o eixo de simetria passa justamente pelo vértice. Então, eu posso definir agora de forma completa que o eixo de simetria é uma reta vertical que passa pelo vértice da parábola. Ok? Então, não esqueçam disso. O vértice é muito importante. Ó, importante. Não esquece. Logo, logo a gente vai ver como é que a gente faz para descobrir o vértice de uma parábola. Já que ele é tão importante, como é que eu vou fazer para descobrir o vértice da parábola? Já que ele é um ponto tão especial assim. Vamos lá, vamos falar disso agora. Aqui embaixo, ó, eu todo empolgado achando que eu já ia mudar de slide, esqueci que eu tinha essa observação aqui. Que foi o que eu já falei, ó. Quando o coeficiente A é positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Quando o coeficiente A é negativo, a concavidade voltada para baixo. Agora sim, dito isso, vamos para o vértice. Então, como eu disse anteriormente, ó, o vértice é um dos pontos mais importantes. Então, muita gente concentrou aí os estudos no vértice, tá? E assim, ó, basicamente vai acontecer o seguinte, vou chamar o vértice de ponto V,
E para encontrar as coordenadas do vértice, tem fórmulas para fazer isso. Porque lembrem, o vértice ele é um ponto. Então, como todo ponto, ele tem que ter abscissa e ordenada, tá certo? Então, a gente vai aprender aqui como é que a gente calcula a abscissa e a ordenada do vértice, tá bom? Então, vamos lá. A abscissa do vértice, que a gente vai indicar dessa forma aqui, ó, xv, a gente vai ler como x do vértice, vai ser dado pela fórmula menos b sobre 2a, tá bom? Essa não vai ser a única maneira de calcular o x do vértice. Quando a gente estiver desenvolvendo um pouquinho mais as atividades, eu vou mostrar uma opção secundária, alternativa, digamos assim, para você calcular o x do vértice, apesar de que normalmente é mais fácil encontrar pela fórmula. Mas depois eu vou explicar que por simetria dá para a gente também saber e descobrir aí quanto é que vale o x do vértice. Quem tiver curiosidade, quando a gente estiver na aula ao vivo, eu posso mostrar como é que se chegou nessa fórmula. Por que menos b sobre 2a? Não foi algo assim, eu quero que seja essa fórmula. Claro que não foi. As pessoas estudaram para chegar nisso, comprovaram que realmente é isso, tá bom? Então, quem tiver curiosidade, no momento ao vivo, eu posso explicar o porquê dessa fórmula. Já a fórmula da ordenada do vértice, que nós vamos indicar por YV, tá? Vai ser a seguinte, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, tá bom? Então, o vértice ele vai ser o ponto menos b sobre 2a, a abscissa do vértice, ó, x do vértice, e o y do vértice menos delta sobre 4a. Vou fazer um exemplo aqui no cantinho, ó, vou improvisar aqui agora, ó, um exemplo. Só para a gente entender bem o que a gente está fazendo. Então, pega aí a função f de x igual... Está bem simples de fazer conta. X ao quadrado mais 3x menos 4. Aí eu quero saber qual é o vértice da parábola dessa função. Tá? Vou jogar na fórmula. X do vértice menos b, botei parênteses, mas não seria obrigatório, sobre 2a. Então, x do vértice menos 3 meios. Para fazer o y do vértice, olha a fórmula aqui do y do vértice. Menos delta sobre 4a. Então, eu preciso do delta. Que delta vai ser esse? Aquele mesmo delta que vocês aprenderam ano passado. b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui vai dar 9 mais 16, 25. Agora, cuidado, não é para fazer a raiz do delta. Eu quero o delta. Então, delta deu 25, tá bom? Por favor, atenção. Eu quero só o delta, então o delta é 25. Agora eu vou para a fórmula. Y do vértice vai ser menos delta, então menos 25, sobre 4a, que é 1. Então, y do vértice, menos 25 quartos. Logo, eu posso afirmar que o vértice é o ponto menos 3 meios, menos 25 quartos. Beleza, galera? Então, agora... praticar, fazer a atividade que eu passei sobre o vértice, tá? Só para a gente decorar essas fórmulas, eu recomendo do fundo do meu coração aqui, que vocês memorizem, porque como eu disse, o vértice ele é muito importante, ó. Então, para você não perder tempo, tem essa fórmula na cabeça. Normalmente as questões de vestibulares, Enem, que abordam função de segundo grau, na maioria das vezes, vão girar sempre em torno do vértice, para vocês terem noção de como é importante entender bem essa parte, ok? Então, valeu, galera. Espero que tenham entendido. Façam atividade para praticar isso aí, viu? Beijo no coração, fiquem bem. Até a próxima aula. Aquele abraço. Fui!